Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para o nosso estudo Respostas que Satisfazem. Estamos tentando responder perguntas na luz das Escrituras e especialmente na luz das palavras de Jesus sobre a realidade que nos cerca, para que a gente possa ter as respostas que podem acalmar nossa vida interior. E o assunto desses dias agora, 7 dias, a gente vai falar sobre 7 perguntas e respostas que satisfazem. Vamos falar sobre o mundo. O mundo. A expressão mundo é do início da Bíblia até o fim da Bíblia, mas aparece muito claramente no livro do Evangelho segundo João. E a gente quer definir o que significa essa palavra tão importante, o mundo. É o palco onde tudo que está acontecendo. É o lugar da nossa origem como seres humanos, quando Deus criou Adão e Eva. Esse é o mundo que a gente tem que compreender e, com a graça de Deus, um mundo onde a gente pode entregar o amor divino e, com Jesus, vencer esse mundo. A primeira pergunta para a gente considerar, que é muito importante, é uma pergunta que eu criei para falar com pessoas e parece que ajuda bastante. O que o mundo faz? O que o mundo faz de uma maneira perfeita? Pensa no nosso mundo, como ela está nesse momento. Você poderia olhar para alguma coisa que o mundo faz e dizer, o mundo faz perfeita o quê? O mundo faz perfeita o quê? Agora a resposta que eu dei para eu mesmo, quando eu penso na situação do mundo, um mundo que jaz no maligno, um mundo onde a justiça não é fácil encontrar, é difícil pensar na ideia que o mundo é perfeito. Mas existe uma perfeição estranha que eu consegui perceber sobre o mundo. O mundo é um lugar perfeito para eu perceber que eu não sou Deus. O mundo atual é um ambiente perfeito para todo ser humano descobrir esse fato singular e universal. Eu, ser humano, Carlos, e você, ser humano também. Você não é Deus, eu também não sou Deus. E ninguém aqui neste mundo pode dizer que ele é Deus. A única pessoa que poderia falar sinceramente e claramente, de uma forma perfeita, seria Jesus dizendo que eu sou um com meu Pai. Eu estava com ele no princípio. Então, Deus permitiu esse mundo ser como este mundo é, para nos dar uma oportunidade de viver em união com Ele. Mas nós temos que abrir mão dessa ideia que Satanás colocou na mente de Adão e Eva, que eles poderiam ser seus próprios deuses. E na hora que eles foram expulsos do Jardim de Éden, já começa essa coisa chamada o mundo, esse mundo. E a gente entende através da experiência nesse mundo que o ser humano não é Deus e nunca será Deus. Esse mundo nos força a aceitar esse fato singular. Agora, no livro do Evangelho segundo João, a palavra mundo é usado de várias formas. Eu queria ler algumas para você perceber a importância dessa palavra mundo. Aqui em capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo 10, diz, aquele que é a palavra, estava falando de Jesus,
estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aí você vê essa palavra mundo citado três vezes, mas uma parte parece a parte física do mundo, mas também outro, incluído nesse mundo, é as pessoas no mundo. Então, quando a Bíblia fala do mundo, você tem que tomar cuidado de entender se está falando da criação ou está falando do sistema do mundo. Então, é uma palavra muito poderosa. Ouçam também essa palavra do João Batista, vendo Jesus. Ele disse assim, versículo 29 de capítulo 1, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos ainda no primeiro capítulo e tem João Batista declarando que Jesus é capaz de tirar o pecado do mundo. Já pensou? Tirar o pecado do mundo. Mas a gente continua um pouco mais para frente aqui no livro de João, mais uma vez, capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Só nesses primeiros 3 capítulos do Evangelho segundo João, a gente encontra frases incríveis que o mundo não recebeu Jesus. Mas ainda assim, Jesus tira o pecado do mundo. E aí você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Que notícia linda aqui. E também Jesus mais tarde, antes da sua crucificação, antes dele ser maltratado, abandonado, ele diz assim, em João capítulo 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Podemos ter paz neste mundo, a despeito da situação aqui no mundo. Neste mundo, Jesus disse, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nessas só 4 versículos que eu escolhi rapidamente, essa palavra mundo é uma palavra que coloca a gente face a face com a realidade da história divina e a história humana. Mas ela coloca também aqui, Jesus se fez carne, habitou entre nós. Ele veio aqui para esse mundo e ele veio fazer coisas lindas, poderosas, maravilhosas. E ele até conseguiu vencer o mundo. Ele tirou o pecado do mundo na cruz. Então é muito interessante essa palavra, o mundo. E muitas pessoas reclamam, eu tenho ouvido isso muitas vezes. Se Deus é um Deus que ama, por que ele não faz alguma coisa? Eu acabei de ler 4 versículos que diz que Deus fez tudo que é necessário para eu ter paz nesse mundo, para eu ser perdoado dos meus pecados, porque ele resolveu essa questão, para ter a certeza que eu posso ser filho de Deus, porque Jesus veio e me deu essa oportunidade. Nunca devemos pensar que o mundo venceu. Não, Jesus venceu. Nunca devemos pensar que o problema continua sendo o pecado. Não, Jesus tirou o pecado do mundo. Agora, o que está fora de alinhamento é o mundo inteiro crer
em Jesus Cristo e vir para a luz para saber o que é que provém de Deus. O mundo tem uma estranha perfeição. É um lugar perfeito para a gente entender quem é Deus e quem não é Deus. E a conclusão para todos nós deve ser: eu não sou Deus e nunca serei Deus, mas Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não veio me condenar ou condenar você. Ele veio para eu também poder vencer esse mundo, glorificando a Deus e entregando o amor de Deus um dia de cada vez. A palavra mundo é muito importante, por isso a gente tem que ter respostas que satisfazem. Para mim, eu entendo que o mundo é perfeito de uma maneira. Ela pode convencer todo mundo quem é Deus. Quem é Deus? Deus é Criador, fonte de fontes. Eu acho isso uma boa coisa para a gente usar na nossa vida, essa resposta que satisfaz. Que Deus te abençoe.